Bom dia, o meu nome é Pietra e hoje eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa sobre o levantamento microbiológico de mastite bovina no município de Três Etílios. Então, o Brasil ele é o quarto maior produtor de leite do mundo, produzindo cerca de 2,27 milhões de litros ao ano. E Santa Catarina ela ocupa o quinto lugar no ranking, produzindo 2,7 bilhões de litros ao ano. E o oeste catarinense, que é a nossa região, ela contribui com 70% deste valor. Três Etílias, que é o local que eu fiz o projeto, ele é o segundo maior produtor de leite do Vale do Contestado, produzindo cerca de 13 milhões de litros ao ano. Então eu coloquei aqui um mapinha do nosso estado, para mostrar a nossa região, onde Três Etílias, oeste catarinense fica, comprovando que é um do maior produtor de leite do nosso estado. E como tem essa alta produção, é inevitável que tenha doenças nesses bovinos, e como por exemplo a mastite. Então a mastite ela é uma infecção que causa nesses animais que diminui a produção de leite, também diminui a saúde destes. E por isso é muito importante avaliar o que causa e também o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida desses animais. Então, o objetivo principal desse projeto foi identificar então as principais bactérias causadoras de mastite bovina leiteiros em propriedades localizadas no município de Três Etílias. Além disso, avaliar também a resistência dos principais antibióticos que foram utilizados para combater os micro-organismos que causam essa doença. Então, o projeto ele obteve participação de 13 propriedades, que foi obtidos a partir de um sorteio de 82 filiados a um lacinho local. O total de animais que participaram foi de 507 vacas, e ao chegar na propriedade, a gente observou principalmente a infraestrutura, como o local, tipo de ordenha. Também a gente observou o manejo dos ordenhadores, tudo em relação com a higiene. Então, os principais pontos que a gente avaliou foi escolha de condição corporal dos animais, sujidade de teto, úbere e pernas, prolapso de teto, escolha de gases para avaliar a qualidade do pré-dipping. A gente avaliou também a qualidade do pré-dipping e pós-dipping em relação à imersão dos tetos nos produtos, teste de fundo de caneca preta para mastite clínica, CMT para mastite subclínica e um questionário para saber um pouquinho mais do que os produtores faziam na propriedade, o manejo que eles utilizavam, medicamentos, entre outros. Então aqui é uma imagem só para mostrar os recipientes que a gente colocou os leites que foram positivos para mastite. Então os animais que foram positivos para mastite a gente coletou para o laboratório. Do lado tem uma foto da realização do CMT, mais abaixo tem uma foto do score de gases, e do lado tem uma foto da realização do teste de caneca de fundo preto. No laboratório, então, a gente utilizou vários meios de cultura para observar os crescimentos das bactérias a partir da inoculação do leite. Então, a gente utilizou tanto meios de culturas gerais, tanto como meios de culturas seletivos. Então, eu coloquei a foto de alguns meios e o nome de alguns que a gente utilizou no projeto. Ainda no laboratório, a gente utilizou também a técnica para inocular esse leite, que foi por inundação. A gente utilizou também a coloração de grã, repique por esgotamento, catalase e coagulase para bactérias gram-positivas, tubo de lugar e indentáceos para bactérias gram-negativas. Em relação, então, aos antibiogramas, a gente utilizou vários tipos de antibióticos, que foi citado ali no slide. A única diferença foi para gram-negativas, que a gente não utilizou oxacilina nem penicilina, por causa que elas têm resistência intrínseca. Então, as bactérias têm resistência intrínseca a esse medicamento. Então, a média dos animais avaliados foram 39 animais de lactação, com uma produção de 943,38 kg ao dia. A produção média, aliás, não ao dia. A média, então, de dias de lactação foi 168 dias. E aqui tem uma tabela de todos os manejos que eles realizavam durante a ordenha, como, por exemplo, lavagem dos tetos, que um pouquinho mais da metade só faziam, então tinha bastante gente que ainda não lavava os tetos dos animais.
Porém, os textos eles devem ser lavados apenas quando tem presença de matéria orgânica. Lavagem das mãos, a maioria fazia, também, então isso é bom. Realiza pré-dipping, a maioria também fazia, né? O pós-dipping, pouco mais da metade apenas fazia, então quase a metade ainda não realizava um pós-dipping. Utilização de luvas, nenhum produtor utilizava luvas. E a ordenha canalizada, a maioria também já tinha a presença desses utensílios. Então aqui é uma foto de algumas ordenhas que a gente visitou, algumas instalações, aqui são as canalizadas. E aqui seriam as mais simples, que são as balde ao pé. Aqui também seria canalizada, porém ela não tinha presença do poço. Em relação então aos animais, 91 eram positivos para mastite, porém 15 era para mastite clínica e 76 para mastite subclínica. A propriedade que mais se destacou positivamente, então, foi a propriedade 2, que apresentou uma média de CCS baixa, e CBT também, então apresentou dentro do normal. O score de constituição corporal normal também, subclínica e clínica também estava abaixo do esperado pelo tanto de animais que tinham, que era 125. Já a propriedade que se destacou negativamente foi a propriedade 10, onde ela apresentou bastante número de subclínica e clínica também, e a CCS estava muito alto, mais de 1 milhão. Em relação então às médias das propriedades, o CCS estava acima do esperado, que estava 682 a média, e o CBT estava abaixo do esperado, então manteve entre 208. Já a média do dia de lactação estava bem alta, que estava entre 6 e 68 dias. Em relação à sujidade dos animais, então, as propriedades que se destacaram positivamente foi a propriedade 3 e 4, onde não apresentaram animais com muita sujidade em nenhum dos quesitos, e as propriedades que se destacaram negativamente em relação à sujidade de pernas foi a propriedade 9 e 13, onde estava acima quase 3, quase sujo. E o score de gado foi a propriedade 11 e 12, que se destacou negativamente, apresentando cerca de 2,5 de score. Em relação às lesões de teto, a propriedade 13 ela chegou a quase 3 em relação às lesões de teto, score 3, o que também se destacou negativamente. Em relação então aos crescimentos de patógenos, das 91 amostras que foram coletadas, 90 foram positivas, onde ocorreu o isolamento de mais de 158 cepas bacterianas. As bactérias que mais apareceram, então, em relação às gram-positivas foram as Staphylococcus aureus, em relação às gram-negativas, as que mais apareceram foi a Escherichia coli, e em relação aos fungos, o que mais apareceu foi a Candida species. Em relação, então, aos antibióticos, a sensibilidade maior foi para os antibióticos amicacilina e rifloxacina, ou seja, eles, então, têm mais efetividade. E o que teve maior resistência, então, que não teve muita efetividade, foi a penicilina G para Staphylococcus aureus e cefazolina para Escherichia coli. Então, aqui a gente pode ver algumas propriedades que se destacaram com maior sensibilidade. Foi a propriedade 2, 3, 5 e 7 para Staphylococcus aureus. Então, a maioria dos medicamentos foram sensíveis, ou seja, ainda poderiam funcionar. E em relação a Escherichia coli, então, os que mais tiveram sensibilidade foi a propriedade 1 e 7. Já a propriedade que se destacou tendo maior resistência tanto para Staphylococcus aureus e tanto para Escherichia coli foi a propriedade 9, onde tinham bastante bactérias resistentes aos antibióticos testados. Então, a discussão. Em relação à mastite clínica e subclínica, o número de mastite subclínica foi superior ao mastite clínica e provavelmente ocorreu um número de mastite clínica devido aos erros de manejo que tinha nas propriedades, como por exemplo a propriedade 8 e 9. Eles não realizavam pós-dipping, o que ajuda na prevenção de bactérias contagiosas, e também usavam uma esponja para todos os animais, o que também ajuda na proliferação desses micro-organismos. Já na mastite subclínica, as que mais obtiveram foi a propriedade 1 e 10, e provavelmente isso deve ter ocorrido por causa da utilização incorreta que eles utilizavam os panos para a secagem dos tetos. Eles utilizavam apenas de 1 a 2 panos para a secagem desses tetos desses animais,
para todos os animais. Então, isso também ajuda a proliferar a quantidade de bactérias que tem presente naquela propriedade. Em relação aos dias de lactação e secagem dos senos. Os dias de lactação, então, estavam acima do normal, em torno de 168 dias, onde a propriedade 1 e 6 e 10 apresentaram os números maiores, em torno de 200, 190. Isso é um problema porque muitos animais no final da lactação quer dizer que tem poucos animais novos para repor, o que faz com que diminua a produção de leite naquele local. E alguns estudos comprovaram que a mastite subclínica em bovinos é maior em animais com mais de 100 dias de lactação. Então, estavam bastante acima do normal. E a secagem dos testes também é muito importante, porque a secagem não deve ser feita de 40 a 60 dias dos animais. Porém, tinha algumas propriedades que não anotavam os dias de lactação. E se esses produtores que não anotavam os dias de lactação, eles não sabiam quando realizar, então, a secagem desses animais. Não fazendo a secagem corretamente, isso possa fazer com que tenha persistência de infecções crônicas nesses animais, como, por exemplo, a mastite. Então, por isso é muito importante realizar os dias de lactação e secagem dos testes corretamente. Em relação ao CCS e CBT, a contagem de sólidos somáticas normais é 500 ml. E o valor, então, da média de todas as propriedades estava acima do esperado, então estava entre 682. E a propriedade que destacou, então, que tinha o maior número de CCS foi a 10, que foi mais de 1 milhão, como eu tinha relatado anteriormente. E isso provavelmente possa ter ocorrido por causa da utilização do pano, mesmo pano para todos os animais. Isso vai ajudar a aumentar a contagem das bactérias, que vai ajudar a aumentar a contagem de células somáticas. Já o CBT, que é a contagem bacteriana total, estava no valor esperado, abaixo de 3 vezes. Em relação, então, às bactérias, o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria contagiosa, estava presente principalmente na propriedade 9, devido àquele uso de esponja que eu tinha falado anteriormente, que eles utilizavam para todos os animais, não lavavam, não utilizavam pós-IP, o que ajuda muito, então, nessa passagem de bactéria contagiosa. E é muito preocupante essa proporção dessa bactéria, porque tem uma limitação de tratamento, ela tem uma baixa taxa de cura. Além disso, essa bactéria está tendo bastante resistência aos antimicrobianos devido ao seu uso indiscriminado também. Ela começou agora a apresentar resistência aos beta-talamares, que é a penicilina G, que antes era o que utilizavam nesse tratamento, e agora, como essa bactéria já tem resistência a esses medicamentos, fica mais difícil para o seu tratamento. Já a Escherichia coli, ela está associada principalmente à falta de higiene, o que foi destacado na propriedade 9 e 13, onde o local de espera dela e o local de descanso tinha muito excesso de lama. Outro problema, que também provavelmente possa ter ocorrido a presença de mais dessa bactéria ambiental, foi os dias úmidos e chuvosos, que aumentam a sujidade dos animais, o que pode aumentar também a proliferação dessa bactéria ambiental. Em relação aos antibiogramas, então, a maior resistência foi a penicilina G, a penicilina G que também foi observada em outros estudos de outros países que tiveram resultados semelhantes. E, como eu disse, ela sempre foi o antibiótico de escolha, porém agora está se tornando muito eficaz devido a essa resistência que a bactéria já tem contra esse antibiótico. A ampicilina também teve um uso excessivo nas propriedades, o que provavelmente possa ter ocorrido a essa maior resistência. Já a gentamicina teve bons resultados, os produtores também não utilizavam ela muito, elas geralmente usavam para secagem dos secos. E não foi relatado nas propriedades se a melhora do animal era pelo princípio ativo ou se foi pela marca comercial. Então, concluindo, a mastite subclínica ela é superior à mastite clínica, então apareceu mais casos de mastite subclínica. Os principais agentes causadores dessa mastite foi a Escherichia coli e a Staphylococcus aureus. Os antibióticos mais sensíveis foi a amikacina e a fluoxacin. A presença de mastite está intimamente ligada com o manejo que os produtores utilizam com aqueles animais, e os produtores que utilizavam pano comum obtiveram maiores números de CCS que os produtores que utilizaram corretamente o papel toalha. Então aqui algumas fotos com os produtores que a gente visitou, alguns médios, outros pequenos e outros maiores.
Eu agradeço principalmente ao governo do estado de Santa Catarina do artigo 170 da UNOESC/2019 por me conceder essa bolsa de estudo para mim poder realizar esse projeto de pesquisa, e obrigada pela atenção.